O que faz uma ação ser moralmente boa? Será que é o resultado que ela traz? Ou talvez os sentimentos por trás dela? Bom, o filósofo Immanuel Kant achava que a resposta não estava em nada disso. Ele foi atrás do princípio supremo da moralidade, uma coisa que fosse absoluta e universal. Vamos acompanhar essa jornada fascinante. Para a gente realmente mergulhar no pensamento de Kant, vamos seguir os passos dele. A gente começa com a pergunta mais básica de todas: o que é bom de verdade? Depois, vão entender a ideia super rigorosa que ele tem de dever, descobrir a lei universal por trás disso e, no fim, aprender a usar a ferramenta famosa dele para testar nossas próprias decisões. Ok, vamos lá. Kant começa com uma pergunta que parece bem simples, mas que na verdade bagunça todas as nossas ideias sobre o que a gente valoriza na vida. Pensa um pouco. O que é bom em qualquer circunstância, sem exceção? Inteligência? Coragem? Dinheiro? Felicidade? Pois é, Kant diz que nenhuma dessas coisas é boa por si só. E a lógica dele é a seguinte: inteligência na mão de um bandido é uma coisa horrível, certo? Coragem, sem ter um pingo de noção, vira só loucura. E até a felicidade, se for a felicidade de alguém que gosta de ver os outros sofrerem, não parece nada boa pra gente. Para Kant, tudo isso depende do contexto. A única coisa que é boa sempre, não importa como, é o que ele chama de boa vontade. E essa frase aqui mata a charada. Para Kant, o valor moral de uma ação não está no resultado dela, mas na intenção, no querer que está por trás. Uma pessoa que tem uma boa vontade faz a coisa certa pelo motivo certo, não importa se no final tudo deu certo ou se foi um desastre completo. Tá, mas o que exatamente quer dizer ter uma boa vontade? Para deixar isso bem claro, Kant mostra como ela aparece no nosso mundo, que é cheio de imperfeições, através da ideia de dever. Essa diferença aqui é crucial. Imagina que alguém acha uma carteira na rua. Se a pessoa devolve porque viu que tinha uma câmera filmando e ficou com medo de se dar mal, ela agiu em conformidade com o dever. A ação parece certa, mas a motivação foi o medo. Agora, se ela devolveu a carteira simplesmente porque era a coisa certa a se fazer, sem pensar em recompensa ou em punição, aí sim ela agiu a partir do dever. É essa motivação pura que interessa para Kant. E os exemplos que o próprio Kant usa são, olha, bem provocadores. O dono da loja que é honesto só para não perder cliente? Para Kant, isso não é moral. Nem mesmo a pessoa que ajuda os outros porque se sente bem com isso. O verdadeiro herói moral, na visão de Kant, é aquela pessoa que, mesmo triste, sofrendo, sem sentir prazer nenhum naquilo, ainda assim faz o que é certo. É nesse momento, quando todo o interesse pessoal some e só o que fica é o respeito pelo dever, que o valor moral aparece de verdade. Ok, então, se as consequências não importam e os nossos sentimentos podem enganar a gente, em que a gente baseia o nosso dever? Qual é a lei que essa boa vontade segue? Essa pergunta leva a gente direto para o coração da filosofia do Kant. Se os resultados não fazem diferença para o valor moral, a resposta só pode estar na regra, no princípio que guiou a ação desde o começo. E para explicar isso, Kant usa uma palavra específica, máxima. Máxima é só a regra pessoal que a gente segue quando decide fazer alguma coisa. Por exemplo, a máxima de alguém pode ser: toda vez que eu estiver numa enrascada, vou mentir para me safar. E aqui vem a grande sacada de Kant. O valor moral de uma ação não está no que ela causa lá fora, no mundo, mas na regra que está aqui dentro, na sua máxima. Moralidade para ele é uma questão de princípio, não de resultado. Mas e aí, como a gente sabe se uma máxima é boa ou não? Kant não deixa a gente no escuro, não. Ele nos dá uma fórmula, um teste bem preciso, que ele chama de imperativo categórico. Antes, ele explica que existem dois tipos de deveres. Os hipotéticos são aqueles do tipo se, então. Se alguém quer passar na prova, então tem que estudar. É um comando que só vale se houver aquele desejo. Mas a moralidade para Kant não pode ser assim, condicional. Ela tem que ser feita de imperativos categóricos, comandos absolutos, que valem para todo mundo, em todo lugar, sem exceção. E aqui está ele, o princípio supremo da moralidade. Não é uma lista do que fazer ou não fazer, é uma regra para criar regras. Basicamente é um filtro. Só haja seguindo um princípio que seria racionalmente aceitável que virasse uma lei para todo mundo seguir. Beleza, essa ideia parece meio abstrata, né? Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Kant nos dá um teste, uma ferramenta bem poderosa para a gente avaliar nossas próprias ações. É um teste bem direto, com 3 passos. Primeiro, identifique qual é a sua máxima, a sua regra.
Segundo, imagine que essa regra vira uma lei da natureza e que todo mundo, sem exceção, é obrigado a seguir. E terceiro, se pergunte, um mundo governado por essa lei ainda faria sentido ou a coisa toda desmorona? Vamos pegar o exemplo da promessa falsa. Imagina que a máxima seja: vou prometer pagar um empréstimo, mesmo sabendo que não vou conseguir. Agora vamos universalizar. Todo mundo que precisa de dinheiro deve fazer promessas falsas. O que acontece? Bom, em pouco tempo, a palavra promessa não significaria mais nada. Ninguém ia acreditar em ninguém. A própria máxima, quando vira lei universal, destrói a condição que a torna possível. Ela se contradiz. Logo, é uma máxima imoral. No fim das contas, a ética de Kant se resume a isso. A moralidade de verdade não vem da vontade de ser feliz ou de conseguir bons resultados. Ela vem do respeito. Um respeito racional por uma lei universal que a nossa própria razão descobre. É agir por puro dever. Isso tudo nos traz para uma pergunta bem atual. Se a moralidade de Kant exige uma boa vontade, um reconhecimento consciente do dever, o que a gente diz de uma inteligência artificial? Uma máquina programada para seguir todas as regras morais perfeitamente, mas sem sentir nada, sem querer o bem, ela poderia ser considerada moral de verdade? Essa pergunta mostra o quanto a nossa consciência é a peça central de toda a filosofia de Kant.